Oi, gente! Muito boa noite! Tá começando mais uma live do Baronese. Hoje eu recebo aqui com muito prazer, com muito amor no coração, com o coração quentinho, a diva da Maitê Proença. Tô esperando ela aqui. Muito feliz com essa live de hoje. Mais um sonho que eu vou realizar, né? Olha, infelizmente hoje eu vou ter que desativar os comentários, até porque não vai ter como responder comentários, tá? E. Mas é isso aí, tô muito feliz que ela vai chegar aqui daqui a pouquinho. Deixa ela entrar que eu fecho os comentários, tá? Primeiramente, boa noite pra todo mundo que tá aqui. Duda. Minha irmã entrou também. Um beijo aí pra todo mundo que tá entrando. E, gente, a Isis de Oliveira, grande atriz também. Um beijo pra você, meu amor. Mara, minha mãezinha 2. Rosélia maravilhosa. Carla, direto de Portugal. Olha que legal. Eita, até rimou. É isso aí, gente. Boa noite. O Arley, tudo bem? Bom, gente, hoje eu tô aqui, né? Feliz da vida. Entrevistar essa pessoa tão especial, né? Uma pessoa tão importante, tão nobre, que me recebeu com tanto carinho. Fiquei tão feliz. E é isso aí. Como é que vocês estão, gente? Um beijo pra Carla Almeida também, que tá aqui na live. Pra Matheus. Matheus também faz live, gente. Muito legal o Instagram dele. Girassol, maravilhosa. Tudo bem? Chama a Giza pra assistir, Girassol. Manda aí uma mensagem pra ela. Que ela falou que queria ver e pediu pra eu lembrar, mas aí eu esqueci de lembrar. Fabinho, todo mundo tá chegando. Um beijo. Olha, um beijo diretamente de Portugal, gente. Eu adoro essas lives internacionais. Acho chique. Murilo, meu grande primo. Vi pequenininho. Ô, Girassol, bondade sua, viu? E é isso aí, a live hoje vai ser muito bacana. Separei umas perguntas aqui pra ela. Sobre a carreira dela, sobre a vida dela. Nossa, quem é que não conhece a Maitê, né, gente? Um amor de pessoa, um amor de pessoa. Uma grande atriz. Ai, gente. E aí, me contem as novidades. Ah, o Arley é ator em São Paulo. Isso mesmo, amigo. Você arrasa, viu? Eu acompanho o teu Instagram. O cara é show de bola. Um ator excelente. Nossa, gente da Irlanda também aqui. Menino, como eu tô internacional. Um beijo pra Irlanda, um beijo pra Portugal. Que lindas. Ah, a Carla, né? Carla Almeida. Um beijo, Carla Almeida. Muito obrigado por você estar aqui, tá? Muito feliz pela sua presença. Hoje o dia foi corrido, gente. Mas graças a Deus deu tudo certo. Esperar aqui minha convidada chegar. Tia Glequiane, seja bem-vinda. Gente da Europa também. Menina, que chique. Acho chiquérrimo. Eita, que onda. E aí, tia, tudo bem? A vovó mais linda. Preta, Jennifer entrou. Gente, Jennifer arrasa. Ela faz umas sobrancelhas aí babado. Quem quiser conhecer esse trabalho dela. O Instagram dela é Jennifer Florio PMU. Uma diva que eu amo. Beijo, amor. Aí o Lucas também tá aí. Naja. Boa noite, Naja. Tudo bem? Curitiba, Rio de Janeiro, Caruaru, Recife. Eita, o Brasil, o mundo inteiro, né? Nessa live. Graças a Deus. Também amo. Gente, será que a Maitê tá com dificuldade de achar meu Instagram? Um beijo pra Ceará.
Seja bem-vinda, Karen, também. Gente, faz o seguinte, aí quem puder, clica aí no aviãozinho e vai enviando essa live para outras pessoas também, tá? Para ajudar a compartilhar aí, que vai ser uma live bem bacana. Pois é, estamos aqui na espera. Mas ela já chega, ela é bem pontual. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Já são 6h04. Acredito que ela está entrando em instantes. Oi, pretinha, um beijo pra você. É isso aí, gente. Aguardar. Obrigado pra quem tá compartilhando. Eu esqueci de silenciar o celular. Tomara que ninguém ligue. Ah, vocês são ótimos. Tá, gente, vai ser um pouquinho difícil hoje fazer muitas perguntas pra ela de vocês, porque ela tá com um tempo um pouco corrido. Mas eu vou tentar, tá? Vou ver se o tempo vai dar, tudo direitinho, pra dar certo. Emanuele, um beijo. Eita. E é isso aí. Esperar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho, o áudio, internet? E aí, Antares? Tudo bem? Meu primo DJ. Ele é o cara. Eita, Divânia, maravilhosa. Um abraço pra Alex, meu bolsominion favorito. Ai. Olha, a Maite entrou, gente. Chamar ela agora, essa maravilhosa. Mandar o convite pra ela agora. Se eu só achar ela aqui, tá? Cadê Maite? Achei. Tá carregando. Oi! Oi! Ai, boa Achei que você noite. tinha esquecido de mim, porque sou super pontual, aí entrei, não tinha ninguém, fiquei olhando para ver se aquele círculo preto aparecia. Aí fui lá falar no meu Instagram para ver se as pessoas sabiam de alguma coisa, mas aí voltei para cá. Ai, Pronto, estamos, deu não, como é que certo. as pessoas esquecem de você? Impossível, você é maravilhosa, inesquecível. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Estou muito feliz de estar falando com você. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Você, para mim, é um ícone de beleza, de tudo. Estou muito, muito grato por você, tá? Me conta como é que Tá, você tá. tô bem, tô bem, tô bem. Você é Coisa da boa. onde com esse sotaque? Eu sou de Caruaru, Pernambuco. Conhece? Conheço, claro. Ai, que legal. Eu fui para Caruaru a primeira vez, eu tinha acho que uns, deixa eu ver uma coisa, tinha 16 anos. Fui de carona, Sério? fui de carona com Prazer. um namorado. Ah, que E legal. foi muito bom, foi muito. Fui para o Nordeste todo, na verdade, sabe? Ah, o Nordeste é lindo. E aí, e naquela época era um deslumbramento, porque não tinha gente nas praias, não tinha o excesso de gente que tem no mundo como agora, né? Aham. Então, e dava, não sei, acho que tudo era mais seguro. A gente viajava de carona, não acontecia nada. Acho que era um mundo mais ameno, mais suave, sabe? Talvez. Mas quando eu cheguei no Nordeste, o Nordeste era mais pobre do que o Sul. E era muito visível isso, sabe? Uhum. Porque eu me lembro de ter ficado bem chocada. E hoje, as mesmas coisas que me chocaram tanto quando eu vi no Nordeste, eu vejo na porta da minha casa aqui, no Rio de Janeiro. Entendeu? É, os tempos mudaram, né? Os tempos acho que deram uma boa piorada. Mas se Deus quiser, vai melhorar. E esse ano parece que piorou tudo. Olha, eu sempre começo as lives, as entrevistas, falando sobre a pandemia, né?
porque a gente tá vivendo um momento difícil que pegou todo mundo de surpresa. Eu queria saber como é que tá sendo tua quarentena, o que é que você fez, como é que você tá lidando com isso? A minha quarentena está sendo bem isolada, porque a minha filha ficou grávida, né? Você é E vovó, né? virei avó. Ai, que E, legal. e durante a pandemia, ela estava grávida. E grávida é alto Ai, que risco, perigo. É. porque o corpo humano ele é muito sábio, não pega no neném. O, O Covid, né? o Covid não pega, parece que não pega nos nenéns, mas a grávida está muito mais vulnerável, porque como ela está carregando dois e ela tá, a saúde dela fica fragilizada. Então eu não podia me contaminar. E depois depois quando nasceu, aí menos ainda, porque agora tem um bebezinho desse tamanho que você fala com o bebê com essa distância assim, né? Porque bebê É. não enxerga de longe ainda, ele não está com o olho ainda feito completamente. Ele enxerga 30 centímetros, 20 centímetros e tal. Então, tenho que me cuidar muito. Fiquei muito em casa, fiz muitas coisas da casa, produzi muito, porque eu não faço planos assim de produzir. Uhum. Vai acontecendo, eu não sou uma pessoa de fazer planos. A minha vida toda não foi planejada, minha vida foi uma sucessão de acasos que foram acontecendo e uma intuição que me levava para lá e para cá e eu seguia, sabe? E assim Ai, que foi na legal. pandemia também. Eu fui vendo, havia dias em que estava muito difícil, e depois outros dias ficava mais fácil. Eu ia descobrindo formas de facilitar e de me ocupar e de produzir, né? Até que saiu uma peça de teatro, que é a que eu estou fazendo agora, que foi escrita durante a pandemia, mas foi O pior de mim, escrita. né? Hã? O O pior pior de de mim. mim, é. Já já O a gente pior, fala sobre ela. o pior de mim foi escrito durante a pandemia. Depois eu precisei de um diretor, eu precisava armar uma equipe para fazer esse negócio, né? Comigo. Juntar uma equipe que tivesse disposta, porque eu ia precisar de uma ou duas pessoas para me ajudarem a ensaiar, porque o meu diretor foi para Alagoas. Então eu nunca estive fisicamente com o meu diretor, nunca na minha vida eu ensaiei nada sem ter a presença de ninguém. Aham. Então, e para ensaiar, a gente precisa de uma certa ajuda, assim, né? Para as coisas funcionarem, sobretudo se o diretor não está presente. Então, eu precisei juntar umas pessoas e com super segurança, gente que eu tinha certeza que também estava se cuidando. Então, não foi simples, né? E Acredito. ele lá. E como a gente ia ter que fazer uma peça de teatro para a câmera, que é uma coisa que também nunca aconteceu na história do mundo, você faz teatro para a plateia, ao Para um vivo. público, né? Não, agora era para a câmera. E como que você faz para a câmera? Como que você está dentro? Mas só que era dentro de um teatro. Então, como é que eu faço um negócio que é para a câmera, mas eu estou dentro do teatro? E quando eu estou dentro do teatro, eu projeto a minha voz. Eu falo de uma forma que é mais alta. Não é que eu grito, mas é uma projeção para que o sujeito que está lá na última fila, ele escute. Eu já estou condicionada a isso. Aí, quando eu piso no palco, isso vem, né? Não podia, porque agora era íntimo. Eu estava falando com a câmera, que está aqui pertinho de mim, né? E não tinha essa câmera em casa. Então, enfim, tudo uma grande complicação para a gente resolver esse formato novo e acabou saindo, foi muito bom. Produzi também para a internet, como você, né? Para o Instagram, para o YouTube. Ah, eu vejo É, todos os vídeos que você posta, eu vejo. Tô por dentro de tudo. Sempre tô tá dando uma por olhadinha no seu dentro? Instagram. Ah, eu Então, adoro tudo seu Instagram. aquilo foi feito, né? Não saiu assim, não foi pozinho de pirulipim nem varinha de condão. Aquilo deu trabalho. E que mais? E fui vendo assim, sei lá, conversando com os amigos, né? Os amigos que eu Uhum. realmente tinha vontade de conversar. Porque às vezes Acredita que faz muito tempo que eu vi meus amigos, desde que começou a pandemia, não tô vendo quase ninguém. Tô muito restrito. Muito não, restrito mesmo. eu também não, estou vendo muito pouca gente, porque
não dava para ver por tudo isso, e eu vi a minha filha, e no final comecei a introduzir algumas pouquíssimas pessoas, né? Uhum. Mas assim, mesmo telefonemas e de vídeo, para olhar para as pessoas, né? Meio que rarearam, de certa forma, sabe? Acho que a pandemia deu uma filtrada nisso também. Verdade. Olha, me conta um pouquinho dessa tua peça. O que é que a gente pode esperar dela? Como é que é, qual que é que tem o conteúdo que tem na peça? Você está contando sobre sua vida, né? É sobre a minha vida. Eu não conto detalhes, eu não conto Detalhe. nada. Eu falo eu me refiro à minha vida porque é a vida que eu tenho, foi essa que me foi Uhum. dada, né? E é a partir dela que eu consigo me relacionar com o mundo. E eu achei que eu já falei isso muitas vezes, fico com vergonha às vezes por conta das pessoas que estão assistindo e que já ouviram isso 1000 vezes. Mas é que eu fico vendo que o Instagram é um lugar onde as pessoas mentem, né? Todo mundo está lindo, cheio de amigos, feliz, Verdade. encantado com tudo, é sempre tudo muito bom, né? Essas pessoas não existem, essas pessoas do Instagram, com aqueles filhos maravilhosos, Olha, é resplandecentes, muito bem verdade. vestidos, muito, né? Só coisa boa, né? É tudo uma situação que, em vez de fazer bem para quem chega ali, faz mal, porque inevitavelmente, a gente se compara. É assim que a humanidade cresceu. A humanidade cresceu se Verdade. comparando com o outro. Né? Você começa pequenininho, se comparando com seus pais, com a tua família, com o teu irmão mais velho, e assim você vai aprendendo a fazer as coisas. Quando a gente fica mais velho, a gente continua fazendo isso, olhando para pessoas que a gente admira, olhando para o outro que está perto, o outro que poderia ser eu, né? Porque você não sente inveja do presidente Trump, nem do Bolsonaro, muito menos, né? Você não sente inveja de uma pessoa, sei lá, talvez, digamos, vamos falar de alguém mais admirável, assim, mas um grande cantor e tal. Você não sente inveja dele, porque é muito Te admira. distante a realidade dele da sua. Você sente inveja do seu vizinho, você sente inveja daquela pessoa que está na classe que você está, que está próxima de você, que poderia ser você. São essas as Verdade. pessoas que a gente olha. Tarará. E quando a gente vê essas pessoas no Instagram, pessoas que eu poderia estar ali naquele lugar. Só que aquela pessoa, ela parece ser tão melhor, tão mais bem-sucedida, você se diminui, você se sente incompetente, diminuído, você se sente apequenado. Aquilo, em vez de encorajar, aquilo desencoraja. Verdade, viu? Tira a energia da gente, rouba a tua vontade, porque é tão acima, tão além, que é impossível, não vou nem tentar. Então eu pensei em fazer o oposto, em falar de onde eu errei, onde eu tropecei, onde foi difícil. Que legal. E então a peça é sobre isso. É onde que Incrível. eu e, agora, e coisas que eu só consigo enxergar mais claramente hoje. Ainda que eu olhasse, procurasse tal, com 30 anos, eu não via. Com 40 anos, eu não via. Hoje eu vejo. E acho que vai acontecer de novo quando eu tiver 70 e que eu olhar para agora, eu vou enxergar coisas que eu não consigo ver hoje. Por isso que a A gente gente tá deve sempre olhar e aprendendo, né? respeitar as pessoas mais velhas, assim, porque elas têm a dizer, sabe? Elas têm a Verdade. dizer. Quando eu viajo para o Oriente, assim, eles não são carinhosos como a gente. Eles não pegam, eles não abraçam, eles não beijam. Mesmo Pena. antes da pandemia, eles são mais. O corpo se expressa com mais. De forma mais retraída, menos efusiva que nós, né? Uhum. Mas quando se trata de gente mais idosa, se vê aqueles chineses, aqueles orientais todos, eles cuidam dos velhos, eles amam os velhos, eles escutam os velhos. Quando o velho fala, eles estão ali de ouvido aberto, assim, para ver
o que, que tem de ensinamento. E os Que lindo. velhos lá não são assim. Acho que parte disso tem a ver com os próprios, a cultura das pessoas mais velhas, porque eles acordam às 6 horas da manhã e vão para o parque. Eles não ficam em casa reclamando da vida, das dores, das articulações, de tudo que não deu certo. Eles vão para o parque e fazem Tai Chi Chuan, para começo de conversa. Você vê aos milhares. Eles botam a perna aqui, eles são magros, eles botam a perna aqui, eles têm 80 anos, 90 anos, estão fazendo exercício que as pessoas de 20 não fazem aqui. Então, Verdade. você vê aquela gente com saúde, depois eles dançam, tem uns coretos, assim, uma espécie de uns coretos, e eles dançam um com o outro. A velhinha com o velhinho com outro velhinho, a velhinha com outra velhinha. Não tem problema de sexo. Então, todo mundo dança. Dançam de par, dançam juntos. O Dançam. importante é dançar. O Tai Chi, quando eles fazem Tai Chi Chuan, eles fazem voltado para o sol, ou seja, já pegam a vitamina D. Mesmo antes de se falar negócio de vitamina D, eles já estavam ligados nisso. Eles ficam ali voltados para o sol, fazem aquele exercício. Quando eles chegam em casa, eles estão com a mente esperta, entendeu? Então, o que eles têm para ensinar vem assim, poderoso, né? Verdade. Então, eu acho que eu assim, cheguei nesse ponto da vida em que, depois de olhar muito, eu sei umas coisinhas, e eu não falo da minha vida para contar a minha história, não. Eu falo da minha vida porque eu acho que na minha vida tem muito que Ensinar. que você pode se identificar, sabe? Verdade. Eu tenho uma prima minha que ela sempre fala que viajar, a gente sempre quando viaja, a gente volta mais inteligente do que a gente foi. E é verdade. Sempre, sempre, se você vai aberto para ter experiências novas, a não ser quando você viaja, fica lá naquele hotel que é igual à tua casa, ou melhor do que a tua casa, e aí você vai fazer uma experiência de luxo. Aí não, aí você está fazendo outra experiência. Mas quando você vai para conversar com as pessoas, para olhar e ver o que aquela cultura tem de diferente da sua, e ainda que seja diferente, às Sim, vezes mais legal. Tem coisas mais interessantes, coisas que a gente poderia adotar. As exatamente. pessoas, os hábitos das pessoas podem servir para você, porque quando é muito diferente, a gente olha mais atentamente. Quando as coisas são muito parecidas com a gente, da vida da gente, a gente não se interessa tanto. Mas quando é muito diferente, a gente se interessa mais. Por isso que viajando, Verdade. você fica mais atento e aí é mais fácil de você aprender com aquilo, né? Verdade. Olha, esse ano, mesmo sendo um ano difícil, pra mim, foi um ano que também teve muita coisa boa. Primeiro eu tô aqui com você, entrevistando você, que é um sonho. Eu já entrevistei a Monja Coen, que eu amo demais. É, É, eu já eu acordei com a adoro ela. Ela ligação. já veio na minha Ah, casa, sabia, Monja Coen? sério? Que É, massa. eu estou Eu já tentando ajustar a acordei, luz aqui. Deixa eu ver se fica melhor assim. tá ótimo. Ela veio na minha casa. Ela é uma fofa. Ela é Demais. adorável. Ela é simples, né? Eu converso com ela às vezes, ela sempre me dá um. Ela é muito sábia, né? Ela é uma pessoa que você vai. Quando ela fala, eu só fico caladinho, só escutando. Eu já acordei também com a ligação do Carlos Villagrán, né? Que fez o Kiko do Chaves. Então, assim, esse ano eu tive muitas experiências boas e eu acho que o ato da gente agradecer é tão lindo como a gente perdoar, né? Então a gente tem que ser grato também pelas coisas boas que acontecem, mesmo sendo um ano difícil. Eu queria saber de você coisas boas que aconteceram na tua vida esse ano, para motivar as pessoas que estão assistindo, para saber que mesmo numa pandemia, a gente consegue ser feliz, consegue reconhecer coisas boas quando elas acontecem. Bom, a minha filha teve uma filha. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente nem Maravilhoso. imagina, porque todo mundo fala, neto, 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 é uma maravilha e tal, mas até acontecer, você não faz ideia de Foi um como choque na hora. a Feito a minha qualidade. mãe. Minha mãe, quando soube que ia ser vó, ela ficou. Primeiro ela ficou chocada, depois ela começou a amar. Não, eu estou pedindo para Maria para
para me dar um neto desde que ela tem 20 anos, que eu estou pedindo. Falei assim, ai, não, pelo amor de Deus, erra essa tabelinha aí. Esquece de tomar a pílula, por favor, pelo amor de Deus, vê se você faz alguma coisa aí para que saia esse neto. Depois você casa. Não precisa casar, só me dá o neto. E aí ela me deu uma neta, mas o marido dela já tinha duas outras crianças, filhinhas, pequenininhas. Então, na verdade, eu ganhei 3 netos de uma vez, Que sabe? maravilha. É uma bagunça. Então, é uma casa barulhenta, né? Com, conviver com criança pequenininha é muito maravilhoso, porque eles fazem perguntas de coisas que para você já estão resolvidas, mas que você tem que responder assim, que você tem que. Eu fui ver Ginny é um gênio. Você nunca deve ter visto, porque você é muito jovem. Você sabe o que é Ah, Ginny eu é um vi gênio? sim. Eu assisti na Nickelodeon, que passava lá também. É antigão, mas eu conheço. Pois é, eu falei, vamos assistir Ginny é um gênio, com a menininha que Elas tem 5 gostaram? anos. Ela amou Ginny é um gênio, só que eu Ah, tinha que legal. muita coisa ali que ela não entendia, porque Aham. já eram. Ginny é um gênio é para 9, 10 anos, não é para 5. Mas ela Aham. estava assim, ó. Ela estava fascinada com aquilo. Primeiro Que legal. com o gênio que sai da garrafa, que é uma maravilha. Depois, com as coisas. Chegava tinha uma namorada, tinha. Enfim, uma série de coisas. A Jeannie é um gênio, virou dois gênios. Ela tinha uma Jeannie morena e uma loura. Ela falou, ela ficava olhando aquele negócio assim, fascinada de uma pessoa poder virar duas. Enfim. Eu tinha que explicar para ela, numa versão de 5 anos de idade, o que a gente estava vendo, sabe? Aham. E contar histórias que possam servir para uma criança de 2, outra criança de 5. Tudo isso dá um vigor para a gente, sabe? Essa gente que está começando a vida, que não viu nada, e que está começando a vida, e que se começar certo já vai com um adianto, né? É Já vai verdade. com um adianto. Se tiver afeto, se tiver amor e se tiver educação e conversa, né? Se você conseguir responder todas as perguntas, eu sempre fiz questão de, quando a minha filha era pequenininha, de falar a verdade para ela. Então, por exemplo, quando ela ia tomar uma vacina, ela perguntava: vai doer? Aí eu falava: vai doer. Eu não falava: não vai doer. Porque qual é meu Importante. crédito depois? Se É, dói. A mãe dela mentiu para ela? Na é terceira, importante. na terceira vez, ela não acredita mais em mim, com coisas mais importantes. Então, com tudo, eu sempre falei a verdade. Eu falei: vai doer, mas eu tô aqui e vai doer por 1 segundo. É assim, ó. Esse tempo, você aguenta. E aí a gente conseguia fazer aquilo virar Legal. quase uma brincadeira, né? E quando era Uhum. mais difícil, tudo eu falava com ela de uma forma que desse para ela, com os instrumentos que ela tinha, na idade que ela estivesse, que ela pudesse entender tudo. Tudo que ela perguntasse sempre teve resposta. Nunca foi assim, ah, porque eu quero. Ah, porque é assim. Não, tudo tinha uma resposta complexa, uma resposta que ajudava ela a evoluir dentro daquilo, entendeu? E agora eu estou podendo fazer de novo. De E eu novo. gosto disso. Eu descobri que eu gosto muito disso. Olha, eu também tenho criança em casa, minha irmã é recém-mamãe também, tem 2 criancinhas que eu sempre estou vendo e cada dia é uma novidade diferente. E a gente vai se apaixonando, né? E é exatamente isso que você falou. Eu também tento passar um pouquinho do que eu sei para eles. É como se a gente tentasse deixar a vida deles mais fácil com a experiência que a gente tem, Não sei se né? mais fácil ou se é mais interessante. No meu caso, eu quero que a vida dela seja interessante. Então, sei lá, vou passar o fim de semana não, depois das eleições, eu vou voltar e depois eu vou passar uns dias lá com eles e aí eu vou levar um monte de fantasias, de coisas para a gente fazer juntos, não para a gente comprar a fantasia, mas para a gente fazer a fantasia, sabe? E É mais poder, em divertido. vez de se vestir
de uma forma careta, normal, você se vestir, passar o dia vestido de, sei lá, do que você quiser. De uma roupa que a gente vai fazer, entendeu? Então, É eu vou muito mais levar legal. um monte de brincadeiras. Aí, a partir... E eu me lembro também que quando a Maria era pequenininha, a gente ia para o campo. Essa viagem que demorava 1h30, 1h20, assim, de porta a porta eu ia contando uma história. A história ia acontecendo pelo que eu via. Assim, eu via um poste, o poste entrava na história, aí eu via uma pessoa caída no chão, aquela pessoa entrava na história, eu via umas crianças brincando, aquilo entrava, tudo entrava na história e Legal. tal. Aí quando chegava no dia seguinte, eu não sabia contar a história de novo, porque eu não lembrava. Né? E ela ficava assim, não, mas não é assim a história aconteceu outra coisa. É. Então tá. Mas eu devo ter contado, sei lá, mais de 3.000 histórias para minha filha. Ah, é. E eu deveria ter gravado essas histórias, porque se eu tivesse gravado, eu teria livros e livros de histórias infantis, porque eram boas as histórias. Eram histórias que quebravam preconceitos, todas elas tinham uma coisa Incrível. de quebra de preconceito, de aventura, de não ter medo do que não precisa ter medo. Embutido, não assim, não era moralista, ficar falando você não pode ter medo. Não, não era nada disso. O herói era sempre uma pessoa que era destemido de frente a alguma situação. A heroína era sempre uma pessoa diferente, que tinha trejeitos diferentes, ou que talvez fosse marginalizada pela sociedade. Todas essas coisas eu embutia nas histórias, né? Sem ela perceber que não tinha uma lição, mas estava ali uma coisa assim. Então, teria sido muito legal se eu tivesse feito. Agora eu tenho uma segunda chance, né? Porque eu tenho Sim. uma neta para quem eu vou certamente Reviver contar. tudo novamente. Vou fazer isso. E dessa vez eu vou me lembrar Gravar, né? de gravar, se eu E depois conseguir me compartilha aí na lembrar. internet essas histórias também para a gente poder ouvi-las. Olha, falando em história, você tem uma história de vida linda, onde passou por muitas batalhas, desafios, e que transformou você na mulher incrível que você é hoje. Eu queria que você mandasse uma mensagem. Eu recebo tanta mensagem aqui, Maitê, de pessoas com depressão, que estão passando por crise de ansiedade, crise de pânico, inclusive amigas minhas próximas e tal. E eu queria muito que você, nessa sabedoria que você tem, passasse uma mensagem para essas pessoas que estão passando por esse momento difícil. Eu não sou uma pessoa, eu não gosto muito de dar lição, sabe? Porque Uhum. eu não sou uma professora. Eu meti muitos pés pelas mãos, eu errei muito na minha vida. E onde eu errei mais, eu acho que foi assim, o que faz a gente sofrer muito é a falta de tolerância com a gente mesmo, né? Verdade. Você se odeia por ter feito determinadas coisas, você se despreza, você tem impaciência com si mesmo. Então tem que começar aqui, dá tempo ao tempo, olha, encara e tenha coragem, porque as coisas que acontecem para a gente dá conta, sabe? Eu não sei Também se acho. você acredita em Deus ou não, mas você pode chamar de Deus, de natureza, de destino, mas a gente não recebe o fardo maior do que a gente consegue, sabe? Minha mãe sempre fala isso. Você dá conta. É tudo. Se você firmar teu centro e acreditar, vai vir uma inteligência sublime de você. Na hora do apuro vem a Aham. inteligência. É nessa hora que você fica mais brilhante. Não fica todo afobado. Calma, respira. A melhor coisa que tem para se fazer na hora do apuro é respirar. Você respira. Porque se você não respirar, você vai. Se fizer essa experiência agora, quando a gente respira profundamente, naquele instante do respirar profundo, faz agora comigo, ó. Nesse instante, Então, você não está ali, pensando nada. Você não está pensando nada de ruim. Toda vez que você respira profundamente, de encher o pulmão mesmo, e encher o pulmão tem que encher desde lá de baixo.
Parece que lá da enche de vida, barriga. né? Ele começa a encher lá na barriga, ele enche aqui nas costelas e ele vem até aqui em cima. Então, se você encher o teu pulmão, você pensar em encher, Dá um dá um alívio. alívio na hora. Se É você fizer isso gostoso, né? 3 vezes, assim, na hora que você está com vontade de mandar uma pessoa uma merda, porque ela merece, porque você não aguenta mais ouvir aquele negócio. Se você se segurar e der uma respirada, Já alivia. daquilo dá um alívio. Na hora de mandar para aquele lugar, você vai mandar com mais coerência, com mais pertinência e mais força. Porque às vezes a gente manda na hora errada e perde a razão. Você É tem que verdade. esperar a hora certa para você dar o teu Esperando a golpe. raiva passar, né? Às vezes, até, se você respirar fundo, você já vai estar mais sereno, você vai ter mais poder. E aí, se precisar mandar, me manda. Mas manda já com força, entendeu? Não vai mandar para perder a razão. Manda depois de respirar 3 vezes, 10, melhor 10. Entendeu? Verdade. Olha, vamos falar de novela? Vamos. Você foi uma das primeiras Helenas da TV, né? De Manuel Carlos, onde você fez a novela Felicidade. Esse papel mudou muita coisa na tua vida? Eu fui a primeira Helena depois da Lilian Lemes. A Lilian Ah, já tinha sim. morrido Aham. e, e o Manuel Carlos resolveu renascer, fazer a Helena voltar como personagem, com uma personalidade meio parecida com aquela que a Lilian tinha ganho, né, na novela dela. Aham. E ele gostava muito do personagem, ele trouxe ela de novo e gostava do nome também, que é um nome grego, né? Bonito, das tragédias gregas. E aí ele me deu esse presente, que era o Manuel Carlos Foi de no que seu ano? melhor. Era uma relação mãe e filha, né? Então Uhum. tinha eu com a minha filha, que era a Tatiane Goulart, com 7 anos de idade. Primeiro com 1 ano, que era exatamente a idade que a Maria estava. Aham. E a Tatiane, bebê. Depois, depois a Tatiane com 7 anos de idade. E, e era eu também com a Ariclé Pérez, que era minha mãe. Então eu tinha conversas com a Ariclé maravilhosas. E de 3 páginas, conversas longas. Hoje as novelas elas têm cenas rápidas, é tudo rápido. A cena corta rápido para Verdade. outra cena. Eu Naquela percebo. época, a gente sentava e fazia cenas de 3 páginas, 4 páginas. O público ficava ali e dava tempo de você se emocionar de verdade. Porque aquilo ia num crescendo, não precisava usar cristal japonês, não precisava de cebola, de nada dessas coisas que as pessoas às vezes usam, ou então daquelas lágrimas que são vazias, que não têm emoção, sabe? Vinha mesmo de um Você lugar, porque chora o de texto. verdade? Hã? Você chora de verdade quando tem que chorar na novela? Às vezes, muito, assim, para mim, eu não tenho esse choro fácil que vem de qualquer lugar, assim, que vem, né? Meu choro, às vezes eu choro sempre no lugar errado. Não está escrito no texto que é para chorar, ali eu tenho muita vontade de chorar. É muito esquisito isso. E quando é para chorar, que é uma obrigação, aí eu não choro. Mas com com as novelas do Manuel Carlos é mais fácil, porque os textos são muito maravilhosos, sabe? Você está Aham. ouvindo? Tô ouvindo, eu fui colocar o carregador aqui, tinha caído. Tô ouvindo. Então, quando o texto é muito coerente e muito maravilhoso, é até mais fácil de decorar, Aham. porque uma frase segue a outra naturalmente, tal. Foi um grande sucesso, né? A novela foi vendida no mundo inteiro com o nome de Helena e não de Felicidade. É mesmo, não sabia É, dessa. foi vendida Que legal. porque ela era tão preponderante, ela era tão presente na história e tão central porque as novelas eram assim antigamente, né?
As Aham. novelas eram muito centralizadas no personagem principal. Agora não é mais assim. Agora tem vários núcleos que têm igual importância Sim, e os personagens principais não são tão centrais. Mas naquela época ainda era dessa forma e a gente ralava, trabalhava feito uns doidos, mas essa novela especificamente foi um grande sucesso, porque era do horário das 6 horas da tarde, as pessoas de um certo, os atores de um certo patamar não gostavam de fazer novela das 6 horas da tarde. E aí a gente recebeu um pedido do Boni, eu e o Tony Ramos, para que a gente aceitasse, porque a gente precisava maravilhoso. alavancar o horário. De fato, a gente subiu 10 ou 15 pontos do Ibope Incrível. e com essa nós éramos o Ibope mais alto da casa, ainda que fosse às 6 horas da tarde, era mais alto que a da novela das 8, Que e legal. subiu todos os horários. Porque as pessoas começavam a ver a nossa, aí falavam, então vamos ficar aqui, vou ver mais outra, vou ver mais outra, né? Então, a gente alavancou todo mundo. E depois a venda Incrível. internacional foi gigantesca também. Claro, a novela foi perfeita, né? Nossa, eu não cheguei a assistir porque eu era muito novinho. Que ano foi, na verdade? Eu não tô lembrado. Tem 29 anos. Ah, eu tinha 1 ano. Mas eu sei que minha tia gostava muito, minha mãe gostava muito. Inclusive, quando eu falei que ia fazer essa live com você, fala da novela Felicidade. Aí eu vou falar. Olha, em 2003, você também fez 2 papéis na TV. Um em Malhação, que você era super boazinha, a mãe do protagonista. E depois, logo em seguida, com um intervalo de tempo muito pequeno, você já foi para uma vilã em Da Cor do Pecado. Você teve dificuldade de sair de um personagem tão diferente para o outro? Não, 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 né? porque o da Cor do Pecado era uma brincadeira, né? Era uma vilã Ah, eu cômica. amei essa novela. Amei. Era uma vilã cômica que eu fazia com o Ney La Torraca, meu irmão. Então, é, a gente era todo assim, eram os ricos que não eram ricos. Eles tinham perdido Sim. tudo, eles só tinham a pose. Eu Então, mas eles lembro. não perdiam a pose por nada, né? Então, todas as joias dela era tudo fantasia, era tudo uma porcariada que ela usava e tal. Eu amava. E era tudo, eles ficavam dando golpes, eles davam golpes na filha, eles eram uns mau caráteres horríveis, mas só que era na comédia. Então, e a gente tinha pouca cena. É que fazia muito efeito, porque quando eles entravam era uma alegria só, né? Era Verdade. só bobagem. E como a gente gravava pouco, tinha pouco texto, a gente estava sempre com muito bom humor, porque não era pesado. Para nós dois que estávamos habituados a fazer protagonistas e tal, fazer aquilo lá, a gente fazia com o pé nas costas, porque tinha pouca coisa para decorar, a gente ficava às vezes o dia inteiro lá esperando para gravar, só falando bobagem. Então a gente ia para a televisão gravar como se a gente estivesse indo assim para um playground, entendeu? Para um parque de diversões, brincar. Era uma novela que eu tenho a lembrança de ter sido uma brincadeira. Foi uma brincadeira, Que sabe? delícia, Ali. então. Você assiste mais ter suas novelas nas Não, reprises? não, Não, não todos os assisto, não. artistas que eu falo sempre falam isso, que nunca assistiu a reprise. Quem fala? Ó, a Patrícia de Sabri falou, a Nívia Maria falou também, que não acompanha, não assistiu a novela inteira, a novela que ela participou. Não, eu não assisto novela inteira, eu não releio meus livros, eu não revejo entrevista, eu não. Eu até quero, às vezes, porque eu acho que seria um bom aprendizado, e sim, mas eu não consigo. Que engraçado isso. Olha, você tem saudade de fazer novela? Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Eu sou uma pessoa que eu dou um jeito de gostar, mesmo se tiver ruim, sabe? Porque dura muito tempo da vida da gente, né? Novelas duram um ano. Você tem a preparação, você tem e ocupa teu dia inteiro. Você vai lá, fica lá durante 8 horas, 9 horas às vezes,
volta para casa, tem que decorar aquele negócio. Você fica às voltas com aquele assunto, não gostar é uma tragédia, é melhor gostar, né? Melhor gostar. E depois tem toda uma... É bom gostar das pessoas que estão ali, daquela equipe. À medida que o tempo foi passando e que eu trabalhava com gente que eu já tinha trabalhado 3, 4, 5, 10 vezes, foi ficando mais confortável. Né? Aquela equipe técnica que você conhece, porque chegou Virou junto uma com família, você. né? Vai virando assim, aquele cameraman que começou com 20 anos, igual você, e que está lá ainda, do outro lado, e você fazendo para ele, e vocês Viu dois ele estão lá crescer, né? ainda, sabe? É muito o cara que faz o som que está lá desde que você entrou, ele também estava lá quando você entrou. E que ninguém vê isso, mas a gente vê. E quando eu entro num set e eu vejo essas pessoas ali comigo, aquilo dá um, dá um conforto, dá uma segurança de que eu tô com gente que sabe quem eu sou, que já me viu escorregar, que já me viu fazer mal feito, que sabe o que eu posso, o que eu não posso. Eu posso errar, que eles vão me perdoar, sabe? Isso é importante. Isso é muito bom, essa parte é muito boa. Ainda que o diretor seja novato, que ele esteja começando, eu tenho aquela retaguarda, né? Daquela gente que veio junto comigo. Então, é bom. É assim, olha, você é um ícone da beleza, né? E eu queria saber, assim, se você tem algum cuidado especial com a pele, como é que é a tua rotina de beleza, se você usa skincare todos os dias, como é que você faz para manter esse rosto tão perfeito que você tem? Eu não uso nada que não seja orgânico e natural. Eu sei disso, Em eu vi. mim, até maquiagem, eu tento usar uma maquiagem mais Produtos naturais, né? de produtos naturais. E, por exemplo, eu só tenho um creme que eu uso no meu corpo e no meu rosto. É o mesmo. Para olho, para tudo é a mesma coisa. Então, se eu tô com a pele mais ressecada porque é inverno, ou se eu vou para Brasília, onde o clima é seco, eu acrescento um pouquinho de óleo, um óleo bom naquele Do creme. creme. Mas é sempre o mesmo, para o Só rosto e isso. para o corpo. Então, é uma vida muito facilitada. Eu tenho, sei lá, eu faço cada vez menos coisas que sejam antinaturais, porque depois não tem jeito, né? Tem uma hora que as coisas caem, despencam, as rugas aparecem, não tem muito jeito. E eu ensino todas as técnicas que eu uso de, de beleza, que para você não precisar usar botox, fazer botox, por exemplo. Tem 1000 técnicas de preenchimento de ácido hialurônico de forma natural. Tenho, por exemplo, não uso sabão, eu uso só um shampoo natural no cabelo e com aquele shampoo eu lavo as partes É necessárias e tal, mesmo? porque sabão em geral é um negócio muito tóxico, né? É muito tóxico. Eu nunca Então, olhei por esse lado, mas é verdade. não é necessário, porque aquela água está te limpando. E quando você lava teu cabelo, já vem, aquela espuma já está descendo ali, já está fazendo o que precisa e tal. E se você precisar, tente usar um sabão mais natural para as partes íntimas e tal. Eu faço meu próprio produto, todas as coisas que eu uso no meu corpo, eu produzo, eu faço, de Que forma bacana. artesanal. A maior parte das coisas eu faço, porque Produtos os caseiros, indianos você dizem fala. que a gente só deve colocar na pele aquilo que a gente pode comer. Então, por exemplo, eu uso, às vezes, em volta do olho, que é uma área mais sensível, eu uso ghee, que é manteiga, a manteiga clarificada, chama ghee, né? É a parte boa Não da conhecia. manteiga, a manteiga não saturada. E Caramba, que serve legal. para tudo. Hoje eu ensinei a minha assistente que ela tem sinusite
Eu falei, olha, você não precisa ter sinusite. Se você não quiser ter sinusite, mas eu tenho sinusite desde criança. Eu falei assim, mas não é necessário. Gente, olha essa Então, dica aí, viu? aí eu mostrei para ela o que, que eu faço, às vezes, para prevenir gripe, para quando eu começo a perceber que tem catarro aqui nessa região, porque o catarro vem aqui, né? Ai, é Ele vem horrível, aqui né? e É, aqui. aqui E também. aqui, ele enche aqui de catarro. Então, quando você está assim, você deve massagear essa área, você deve massagear, porque você vai quebrando aquele catarro, dói. Uhum. Quando está com catarro, dói. Aqui e aqui. Aí você faz isso durante uns 3 minutos e tal. Mas eu ensinei para ela o seguinte: compra a água, soro, soro fisiológico. Ou faz em casa ou compra o soro fisiológico e coloca 3 ou 4 tubinhos Uhum. daquele conta-gotas dentro Aham. de uma narina, depois dentro da outra. Desentope ele inteiro assim, solta 3 tubinhos para um lado, 3 tubinhos para o outro daquela água, daquele soro. Depois disso, você pode pingar 2 gotinhas de óleo de gergelim. Não sabia dessa, olha que dica legal. Essa dica da Ayurvédica. O óleo de gergelim, você não precisa fazer todos os dias, mas você pode fazer assim, 3 vezes por semana, porque ele evita da área ficar ressecada pela água salgada. Porque Que aquilo, incrível. depois que você fizer a lavagem com o soro, você vai assoar o nariz. Aí assoa, sai aquele negócio. Primeiro você faz o soro, deixa ele lá. Aí você, enquanto você está deixando ele lá, vai fazendo aquela massagenzinha. Faz a massagenzinha e tal. Tarará. Acabou. Assou o nariz, deixa sair tudo. E depois pinga 2 gotinhas de cada lado de óleo de gergelim, que é muito bom para Ah, que acabar com a tua legal. sinusite, entendeu? Então, tudo eu Olha que dica trato de uma legal. forma mais natural. Eu acho que isso é, ajuda muito na saúde, todos os dias, né? Há 40 anos. Então, isso. Ah, E quando eu era criança, não tinha comida com agrotóxico, com porcaria. Então, já era uma vida mais saudável, com muito hoje em exercício dia tá difícil, né? físico. É, já Hoje tá era uma difícil. vida que já, ela era saudável em si. Eu morava no campo. Então, no mar e depois no campo, praticamente. Eu vivia solta, correndo, solta. Minha escola era uma fazenda. Então, fiz muito exercício. A comida era muito saudável. E quando eu me toquei, com 18 anos, eu me interessei por alimentação. Então, de lá para cá, eu como de uma forma que até me autoriza quando eu quero tomar um vinho, como eu estou tomando hoje, entendeu? Estou aqui tomando vinhozinho tinto, eu posso, porque eu tenho crédito. Ainda que o vinho Pois faça é. bem também, né? Se você tomar numa É, quantidade sim. razoável. É, sim. Mas eu não vou tomar gin. Mas se você quiser tomar gin, porque que você gosta, porque se faz bem, porque você consegue relaxar, toma teu gin, toma sua cerveja, faz o que você quiser. Fica, Viva, mas né? de uma forma geral na tua vida, tenta é, escolher as coisas que você vai botar para dentro do teu organismo. Para quando você tiver com vontade de dar aquela escorregada, você está com crédito para fazer aquilo, né? Verdade. Uma frase muito clichê e muito verdadeira é: a gente é o que a gente come. Isso é muito É, verdade. mas a gente é o que a gente come também. Porque a gente é mais ainda, a Ayurveda diz que mais ainda a gente é o que a gente sente. O emocional, ele pode criar mais doenças do que a comida ruim. O Olha, emocional vem antes na escala, entendeu? interessante. Do que pode te fazer mal é os pensamentos tóxicos. Então, quando eles chegam, você tem que tentar lidar com eles e resolvê-los, respirar, que ajuda muito você começar a pensar direito, senão você não tem oxigênio no teu cérebro para conseguir fazer esse raciocínio. Então, o emocional
é mais importante do que o que você come. E o que você come também é muito importante. É muito importante a gente tentar viver, pelo menos tentar viver uma vida saudável, né? E depois da comida vem a movimentação. É meio páreo a páreo. Você tem que se mexer. Não Sim. dá para achar que você vai ficar sentado, olhando para o celular e que você vai conseguir ter uma Sedentarismo, vida né? saudável. Não vai. É. Mas tem nossa live tá quase chegando ao fim. Mas olha, quando eu botei que ia fazer uma live com você, nossa, choveu tanta gente. Ai, manda um beijo pra mim, que você ia ter que botar, me dar um pendrive cheio de beijinhos pra eu poder passar pra esse povo, que era muito. A lista era enorme. Mas ó, eu queria que você mandasse um beijo pra minha irmã, que ela te ama muito, é muito sua fã. Como é o O nome nome dela é dela? Ona. O-N-A. Oi, Ona, que nome É incomum. exótico. É É, o pai dela era exótico. russo. A família do pai Russo, dela era russa. É. Aí o porque nome vocês dela é têm bem pais estranho, na verdade. diferentes? Vocês têm Isso, pais somos irmãos de diferentes? pais diferentes. Isso. O pai dela Ah, oi, faleceu. Ona, adorei seu nome, lindo. E seja muito feliz, tenha muita saúde, muita sorte na vida. Um beijo Beijo. também pra Jennifer Flório, que ela também te Jennifer. ama. Oi, Isso. Jennifer. Um beijo para você também, Jennifer. Vocês são Pra todos aí de Matheus e pra Pernambuco, é? todos daqui da minha cidade, é isso que eu tô falando. Aí eu queria um beijo também pra Dalva, que é de Recife, Oi, e pra Matheus de São Dalva. Paulo. Dalva, beijão para você aí no Recife. Ai, que bacana. Olha, antes de encerrar, eu queria que você falasse uma mensagem positiva pra todo mundo que tá assistindo essa Ah, mas live. eu falei muitas mensagens positivas Muitas, aqui. muitas. Eu acho que já tá bom de mensagem positiva as pessoas. É Senão for verdade. parecer que eu sou uma professora aqui dando aula. E eu não sou, sou apenas uma aprendiz. Estou Você ensina aprendendo muito com bem. você e acho que cada pessoa que aparece na frente da gente é mais uma hora de convívio com alguém diferente da gente. A gente fica uma hora mais aquela pessoa do que a gente era uma hora atrás. Então, muito obrigada pela Eu que agradeço. oportunidade de passar uma hora com você, com as suas pessoas aí de Caruaru, desse lugar que eu gosto tanto. Fui tão feliz quando passei por aí, nas vezes em que estive aí. Gosto da cidade, sabe? Gosto mesmo. Eu gosto muito de sair da onde eu estou e ir para outro lugar assim diferente e, e me sentir bem ali naquele. Em geral, eu sempre acho acolhedor, interessante, sabe? Tem sempre coisa interessante quando é diferente do nosso, né? É, Verdade. então, parabéns aí para vocês. Como é que fala? Caraurenses? Caruaruense. Ca- Caruaruense. Caruaruense. É Isso. bom para fazer exercício de dicção. Dicção. Caruaruense. Caruaruense, caruaruenses. Beijos para Um todos beijo. vocês. Ah, eu Muito amo muito obrigada. você, tá? Você é muito especial pra mim. Amo muito, muito mesmo. Estou muito feliz, tá? Um beijo no teu coração. Seja feliz também. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. Beijo para Um beijo. vocês. Tchau. Tchau.